Olá, olá! Esse é mais um dos aquecimentos para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. A gente está fazendo aqui uma série de lives de aquecimento, onde eu entrevisto nutricionistas que floresceram para nutrição materno-infantil às 12 horas e às 18 horas eu dou um aulão sobre o conteúdo de nutrição materno-infantil, certo? E aí, hoje, ó, vocês já peguem papel, peguem caneta. Eu vi que nossa convidada já até entrou aqui, porque vocês vão poder tirar muitos aprendizados. Eu falo que essa live do meio-dia, né, essa live de estudo de caso como nutricionista que floresceu na nutrição materno-infantil, é para auxiliar vocês, para ajudar vocês a tirarem dicas, insights, aprendizados, para vocês conseguirem trilhar, né, caminhos de maneira mais simples. Eu falo que às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, quando na verdade a gente pode aprender com a história do outro, tá bom? Antes aqui de eu chamar a Manola, eu vi que ela já até me mandou a solicitação. Antes de eu te colocar aqui, Ma, deixa eu só avisar o pessoal. Ó, o workshop Descomplicando Atendimento Infantil vai acontecer entre os dias 18 e 25 de janeiro, tá certo? Para participar do workshop, precisa se inscrever depois que acabar aqui a live, lá no nosso link da bio. E desde o dia 4 até o dia 25, a gente vai fazer aqui lives de aquecimento para esse workshop, com conteúdos que te ajudem a chegar mais bem preparada no workshop e aproveitar mais todo o conteúdo que eu vou dar lá, tá certo? Bora lá, Jaque, bom dia, Mônica, Ju, já tem bastante gente por aqui, deixa eu aceitar a entrada da MAC. Vamos lá. Ai, gente, eu tô muito animada para essa entrevista de hoje, porque eu falo que às vezes tem umas alunas que elas ficam quietinhas, quietinhas. Aí quando a gente vai perguntar, a pessoa tá assim, ó, total mudada. Foi mais ou menos assim. Mas se apresenta primeiro, de onde você é, onde você trabalha, o que você faz atualmente, para o pessoal começar te conhecendo. Oi, Carol, tudo bem? O áudio tá bom? Tá tudo bom? Pra mim tá ótimo, pessoal. Manda aí um joinha se tá tudo Manda se certo, vocês tá estão tudo ouvindo bem. tanto eu quanto ela. Eu acredito Então, que tá tudo bem. então, vamos lá. Primeiramente, eu tô muito feliz com o convite. É sempre bom compartilhar, né, a nossa história, porque a gente se sente, às vezes, tão desamparada, então ver alguém como a gente, né, dando certo, é muito legal. Então, vamos lá. Eu sou a Manola, eu sou de Nova Friburgo, que é uma cidade no interior do Rio. E aí eu me mudei para o Rio para fazer faculdade e tudo mais e acabei ficando lá para trabalhar e tudo mais, né? Eu sou formada desde 2015 e assim, eu sempre quis materno-infantil. Assim, desde que eu tive contato na faculdade com a matéria, eu falei, não, eu vou ser nutricionista materno-infantil. E eu sou totalmente clubista, eu convido todo mundo para ser nutricionista materno-infantil, todo mundo que conversa Veste a comigo. camisa. Todo mundo que, eu tô na dúvida, o que que eu vou seguir? Eu falo, não, vamos para materno-infantil, porque assim, eu enxergo como a solução de todos os problemas, sabe? Eu acho que se a gente começar a mexer, a mudar, né, desde as primeiras fases da vida, a gente tem muitas chances de sucesso. E aí eu formei em 2015, e aí eu logo emendei numa pós, né, porque eu queria me especializar um pouco mais e tudo mais. E aí Em eu nutrição materna e infantil, aposto. isso, em nutrição materno-infantil, sim. Mas era uma coisa muito teórica, como são a maioria das pós e tudo mais. Mas eu sentia que eu precisava me aprofundar um pouco mais no assunto mesmo, né? E aí eu formei em 2015 e aí em 2016 eu comecei a trabalhar num hospital que não tinha nada a ver com nutrição materno-infantil. Mas eu precisava pagar minhas contas, né? E Os eu boletos chegam, né, gente? Exatamente. E aí eu Te já tinha, entendo. eu tinha pós também, né, para concluir e tudo mais. E aí eu fiquei trabalhando no hospital e trabalhando no atendendo a domicílio, né, no Rio. Só que quem é do Rio vai entender um pouquinho, quem é de uma cidade um pouco maior também, o deslocamento era muito grande. Então, assim, às vezes eu atendia num lugar que era muito longe para mim. Então, eu gastava muito com transporte, perdia muito tempo. Então, eu não conseguia focar, né, direito nisso, de ir a fundo na nutrição materno-infantil. E aí Até chegou porque você tinha um outro emprego, né? eu tinha outro emprego, Às então. vezes, quando a energia tá dissipada, é difícil focar. Exatamente, exatamente. Então, aí no início de 2019.
uma amiga Uhum. minha me convidou pra gente montar um consultório juntas. Ela falou, ah, vamos montar e tudo mais. E aí era assim, eu não tinha uma fidelização de paciente, eu não tinha paciente num número bom pra eu, né, Uhum. encarar isso, mas eu falei, vou. Vou e Deixa eu fui. entender um pouquinho aqui, que eu falo que o meu papel é ir fazendo pergunta e pescando alguns insights, sabe? Vamos, vamos. Primeiro, quando você fala assim, eu não tinha um número bom, não tinha muita fidelização, como era isso? Tipo, o paciente vinha no primeiro atendimento e não voltava. Era isso? Assim, como eu Uhum. atendia a domicílio, né, a maioria dos meus pacientes eram gestantes. Eu tinha muita Uhum. gestante. Que E dá pra era isso. fidelizar muito bem, né? Sim, muito. Mas assim, eu tinha a fidelização delas, mas eu não tinha assim um número grande de pacientes, porque eu não divulgava. Uhum. Era isso, a minha energia não Uhum. estava voltada para isso, né? Uhum. Então, eu não tinha um número bom de pacientes, assim, por mais que eu conseguisse fidelizar algumas gestantes que eu tinha, eu não conseguia Uhum. muitos pacientes. E também Entendi. fazer o paciente mudar do domicílio para o consultório é um Uhum. pouquinho mais difícil, né? Porque ele estava Uhum. lá na casa dele e tudo mais, né? Eu ia até lá, e aí trazer essa Uhum. galera pro Sai consultório foi um daquele pouco mais difícil. conforto. Exatamente. Então foi um pouquinho mais difícil, sabe? Uhum. Mas acabei indo. E como eu acabei Tá. indo, eu tinha que focar um pouco mais nisso. Continuava Uhum. trabalhando no hospital, sabe? E É. aí ficava naquela, né? Não, quando o consultório der certo, eu saio do hospital. Quando. Quando, né? Exatamente, né? Quando eu conseguir tantos pacientes, eu saio. Mas aí sempre Uhum. ficava com aquele medinho. E aí, o que que aconteceu? Uhum. É, eu tinha uma. Comecei a crescer um pouquinho, né? E eu tinha uma boa fidelização com a introdução alimentar e com a gestante, Uhum. né? Até hoje, Tá. isso é muito tranquilo, mas eu sentia falta de ter uma boa fidelização e uma boa. Como que eu posso explicar? Um bom diálogo com umas crianças um pouco mais velhas, sabe? Uhum. Porque eu Sim. sentia que elas iam ao consultório, eu já tinha um pouquinho mais Uhum. de procura, então eu sentia que elas iam ao consultório. E aí, né, eu explicava, conversava, passava a conduta e tudo mais. E aí era aquela coisa assim, né? Ah, então você vai comer 2 frutas por dia? Ah, vou. Era isso, né? Ele já vou. Uhum. Mas assim, não tinha uma empolgação. Eu sentia que eu não conseguia acessar aquela criança muito bem, entendeu? E Uhum. aí os pais Uhum. chegavam até mim porque era assim: ah, não, eu vou procurar uma nutri especialista em criança, mas eu sentia que eu tava assim, aonde que eu vou ser muito especialista com essa criança, além da teoria, né? De saber os nutrientes específicos para essa criança, saber as necessidades específicas para essa criança. Como que eu vou mostrar isso, sabe? Uhum. E foi aí que eu conheci Sim. a Atitude Nutrição e conheci Entendi. o coaching. Antes de você contar como foi isso, deixa eu tirar alguns aprendizados, assim, acho que Claro. importante dessa história, tá? Primeiro, o que eu vejo, ó, às vezes eu falo que a necessidade faz a mesa, às vezes, né? Sim. Beleza, sabia desde a graduação que queria trabalhar com nutrição materno-infantil. Mas chegou uma hora que me surgiu uma oportunidade aqui, eu agarrei. Fui trabalhar, Isso. fiz um bom trabalho lá, mas não deixei morrer o sonho que estava ali antes. Fui Sim. levando da maneira que dava. Mas pensando sempre em melhorar, né? Tanto que você fez essa transição depois para o consultório, porque poderia ter ficado. Ah, não, vai, então no CLT aqui, aí junto com isso eu levo os atendimentos domiciliares e vamos levar assim. Não, você deu um passo, que é um passo que eu falo, um passo de coragem, né? De planejamento, quando você vai para um consultório e assume ali o fixo do mês de um consultório. Sim, sim. Então, percebo isso, que eu acho que vale a pena a gente sempre olhar a nossa história com carinho, porque a gente tem várias nutricionistas aqui. E cada uma tem uma história. Tem gente que às vezes, não, ó, eu vou sair da faculdade, eu só vou direto atender materno infantil e pronto, acabou. Tem outras que não, vamos dividir as duas coisas. Uhum. Mas é importante não deixar aquele sonho inicial, né, morrer por conta de uma oportunidade que se apresentou. Eu acho que isso é Exatamente. legal de capturar. Uhum. Tá, aí tava sentindo que tava ali com as crianças, nossa, tô precisando acessar mais as crianças, isso me tira um insight bom também, sabe?
que é quando a gente se reconhece como, ok, eu sei a teoria, eu sei fazer uma boa Isso. prescrição, faço um bom diagnóstico, mas eu quero ser mais do que isso. Eu quero ser mais simplesmente do que uma prescritora. Então, deixa eu olhar Exatamente. aqui como que eu resolvo esse ponto. Aí, Exatamente. eis que atitude. Como você me conheceu, aliás? Eu conheci pelo Instagram, veio como Foi pelo Insta. patrocinado para mim. Aí Ah, eu chegou lá, semana, deve ter sido na época de Semana NutriKids. Isso, foi, isso mesmo. E aí eu entrei assim no Instagram, né? Dei uma namorada no conteúdo lá, falei, ai meu Deus, acho que isso pode me ajudar, né? E a gente sente, né, Carol? Você falou muito, a gente sabe que a gente consegue, tem a teoria ali com a gente consegue, mas você vê que quando você acessa a criança da forma correta, cara, eles vão, eles se empolgam. Então, eu senti essa. Sabe, às vezes eu tinha criança lá no consultório que ela ficava com a mãozinha assim em cima da mesa, olhando pra mim e só balançando a Uhum, cabecinha, assim, tipo, vou fazer, uhum, tá bom, você tá mandando, eu vou fazer, mas uhum, a gente não sabia, eu não sabia como acessar. Aí eu conheci a Atitude uhum. Nutrição e fui namorando o conteúdo ali, falei, não, eu preciso. Eu não demorei muito a tomar a atitude pra começar o curso, não, sabe? Porque eu acho que eu tava tão Entendi. Foi um desesperada. namoro curto. Foi um namoro curto, sabe? Eu acho que eu tava tão desesperada, eu vi tanta solução dos meus problemas ali que eu falei, cara, eu preciso investir nisso pra mim, sabe? Eu preciso investir nisso para as Uhum. minhas crianças, pra eu conseguir fazer o que eu sempre quis fazer. E aí Uhum. comecei o curso Você é da turma. É isso que eu ia perguntar. De no fim turma, de da turma 2, né? 2019. É isso mesmo. Isso, foi. Aí eu comecei o curso, mas ainda estava com a energia, né, dissipada, porque eu tinha ainda o hospital que eu trabalhava, ainda não conseguia sair e tudo mais. Aí entramos no 2020, né, que foi assim um ano complicadíssimo de atendimento e tudo mais. E aí, Uhum. no meio de 2020, eu fui levando o curso, mas eu assisti as aulas assim muito devagarzinho, porque chegava cansada, né? Porque eu ficava no hospital o dia inteiro, à noite eu ia para o consultório e sábado eu passava o dia inteiro no consultório também, né? Para conciliar isso tudo era uma loucura. Aí Imagina. E eu ainda viver, né? e Conciliar tudo ainda isso e viver, viver as exatamente. outras áreas da vida. Eu tinha o domingo para viver, mas aí quando chegava domingo eu não tava querendo muito viver, não, sabe? Eu tô querendo um sofazinho, Netflix. Exatamente, exatamente. Não tava querendo muito viver, não. E aí, enfim. Aí, no meio de 2020, surgiu Uhum. a oportunidade para eu sair do hospital, né? Tão sonhado Uhum. sair do hospital. Mas, assim, como eu disse, o hospital não tinha nada a ver com criança, né? Pra você ter uma ideia, era uma clínica de cirurgia plástica, então, assim, nem entrava criança lá. É, Uhum. Aí surgiu a oportunidade de eu mudar para uma escola. Aí eu falei assim, não, Uhum. acho que, né? Como eu tinha muito medo de sair do CLT, eu falei, não, acho que Uhum. isso vai me ajudar, né? Pelo menos eu vou ter um pouquinho mais de contato com as crianças e tudo mais. Mas aí Uhum. era mais para a parte de UAN da escola. Eu não ia ter tanto É. acesso às crianças lá também. E o UAN, quem Uhum. tá aqui que trabalha em UAN, eu dou parabéns porque, assim, é uma área que trabalha muito, né? Muito, Uhum. muito, muito. E eu fui ficando mais exausta ainda. Eu falei, não dá pra eu ficar assim. E aí eu saí também, falei, agora eu vou investir no consultório. E aí eu comecei a mandar brasa no curso. Eu falei, Aí foi aquela hora que eu falei, agora isso aqui tem que funcionar, né? exato, agora é isso ou é isso, entendeu? Uhum. Aí Uhum. o que que aconteceu? Eu tinha uma fidelização boa com introdução alimentar e com as gestantes, eu continuava com esse meu público, e aí, né, tinha lá as crianças mais velhas. Eu falava, gente, não, eu preciso conseguir isso aqui. E aí, até assim, Uhum. até esse momento, eu te mandava umas mensagens, né? Eu falava, Carol, vou aplicar tal Uhum. ferramenta. Então, eu usava algumas ferramentas do coaching, mas eu não fechava o plano do coach inteiro com as crianças, assim. Porque Uhum. eu não conseguia dar atenção e tudo mais, aí meti a cara no curso para estudar tudo, né? E aí voltei lá do início, e aí quando foi setembro, outubro, mais ou menos, eu comecei a aplicar mesmo no programa do coaching nutricional infantil. E aí foi Uhum. assim.
surreal. Foi muito bom. Porque era isso, né? Eu tinha muita dificuldade de acessar a criança e eu estava conseguindo acessar a criança, eu estava conseguindo que a criança estivesse ali comigo. Então eles não ficavam Uhum. mais assim com a mãozinha na mesa e balançando a cabecinha, entendeu? Então eles Aham. entravam nos personagens que eu propunha para eles entravam, eles embarcavam ali comigo, né? Em tudo que eu Uhum. propunha para eles. É, e aí foi isso, assim, essa minha virada de chave. Tá, então pra eu conseguir aqui ir tirando alguns Vamos. aprendizados. Beleza. Existiu um momento que você dividia a sua energia. Isso. Dava certo? Dava certo. É, Morria lá no final de semana no sofá, mas beleza, tava indo, né? era Aí, isso, de exatamente. repente, quando você se vê, não, vou investir nisso daqui, agora eu vou fazer meu consultório dar certo, é isso aqui que eu vou fazer. Que você pega toda essa energia e coloca foco, você começa a ter mais resultados com seus pacientes. Isso. Começou realmente, vou pegar o curso, agora eu vou estudar ele de verdade, vou aplicar e começa a ter mais Sim. resultado. Aí eu queria entender, porque eu tenho certeza que é uma dúvida que fica aqui para o pessoal. Começou a aparecer mais resultado dos pacientes? Você falou que começou a fechar um pouquinho mais de programa nutricional também, trabalhar com o coaching dentro disso. Mas Uhum. como que ficou para você essa sua transição no consultório, né? Tanto de como ficou sua qualidade de vida depois disso, financeiramente falando, se você puder dividir, como é que foi essa transição? Porque eu tenho certeza que quem está no CLT tem sempre a insegurança de colocar, né, o pezinho Sim. ali, arriscar, porque bem ou mal, gente, todo final de mês você sabe, passa chuva, passa sol, né? Se você não é mandado embora, você tem aquele valor para receber. E O eu prezo boleto muito, eu chega. falo para as alunas, boleto chega. E eu prezo muito, eu acho que a gente não pode olhar para o dinheiro com desdém, mas ao mesmo tempo entender como é que será que eu posso fazer diferente? E foi o que você foi fazer. Como é que Sim. foi essa virada de chave para você, pessoa, assim? Sim, o que que aconteceu, né? Quando eu fui para a escola, que foi essa oportunidade de sair do hospital, eu percebi que Uhum. eu continuava com a minha energia dissipada ali. Então, assim, eu falei, vai ser isso pro resto da vida. Eu tinha muito Uhum. medo de sair do CLT, mas aí quando eu fui para outro emprego, eu falei, vai ser isso daí, entendeu? Então eu preciso focar. Aí fui, saí, foquei, comecei a estudar mais e trabalhar com isso. E aí eu comecei a ter esse resultado dos pacientes, né? Então, assim, eu comecei a aplicar de verdade em outubro, né? Que eu comecei Uhum. a fechar os planos e tal. Então, assim, eu não tenho nenhum paciente que finalizou comigo, porque eles ficam comigo 5 meses. Tá com plano. Uhum. Isso. Aí eu não tenho nenhum paciente que finalizou assim comigo. Mas, assim, os resultados que a gente vai vendo são maravilhosos. E assim, os pais ficam encantados com a metodologia, entendeu? Muitos pais Uhum. participam comigo na sessão, né? Então, eles ficam encantados. Aí eu acho que eles enxergam uma nutricionista focada em criança, entendeu? Porque eu acho que é aí Uhum. que eles Uhum. percebem a diferença. Então, assim, a minha qualidade de vida mudou absurdamente. Porque eu ainda divido o consultório com a minha amiga, então eu não tô lá Uhum. todos os dias. Então eu tenho dias de atendimento e dias de estudo. Eu consigo Uhum. estudar, fazer os meus materiais e tudo mais, né? Pensar nas coisas para as crianças. Então, eu tenho esses momentos. E aí, e eu também tenho os momentos de estar lá de uma maneira mais tranquila, né? Eu não preciso mais sair 10 horas da noite. Eu não Uhum. preciso mais só ter Você o curte o domingo. seu domingo agora? Agora eu quero viver no domingo. Agora eu Que não tenho bom. mais esse problema, entendeu? Então, assim, Uhum. e é isso. O retorno financeiro também é muito legal. Por quê? Como eu te disse, eu tenho pacientes que ficam comigo 5 meses, né? Uhum. Então, Uhum. é uma fidelização ali que você já sabe que por aqueles 5 meses você já tem um dinheiro certo, entendeu? Já é Uhum. ali alguém que você tem. E aí eu ainda tenho, né, as minhas outras, as gestantes, as introduções alimentares e tudo mais. Então, assim, Uhum. o retorno financeiro foi o que também me ajudou muito a pensar em sair e construir aos pouquinhos e eu conseguir ficar, né, no autônomo.
Show, show de bola. Eu gosto muito, sabe, de quando a gente vê histórias assim de sucesso, e se a gente for ver em muito pouco tempo, porque você Sim, saiu. Desde quando que você tá focando? Beleza, você é minha aluna lá desde outubro de 2019. sim, Mas que você realmente colocou isso para funcionar foi começo de agosto para setembro, né? sim, Que aí foi a exatamente. época de sair das escolas. E, gente, tipo, outubro para janeiro, Janeiro. quanto tempo? Sabe? Quando eu te falei. Porque aí eu vou, antes sempre aqui de fazer a live com as meninas, eu falo assim, ó, venham tranquilas, vai ser um bate-papo tranquilo, né, e tudo mais. E aí eu faço umas perguntas para elas, para ver se elas estão tranquilas de responder aqui. Beleza. Aí falei pra Mamá, deixa eu entender um pouquinho, como é que tá isso? Aí ela fala, 3 meses que eu tô aplicando de verdade, tendo esse resultado. Eu falei, É, gente, você já fez o planejamento de 2021? Você já colocou o que você quer fazer em exatamente. 2021? Porque Exatamente. a gente, eu acho que tem muito disso. A gente esquece o quanto nós podemos ter de resultado em um longo espaço de tempo. Porque em um ano, menina, olha, vai estar explodindo, vai ter que ver com essa amiga aí o que vai fazer com a sala, arrumar, fazer uma salinha a mais, se quiser, É, né, também, porque a tem gente já gente que não quer começou a atender todo conversar dia. sobre a sala. Vamos para um consultório maior que tenha duas salas para nós duas. E é isso, né? Assim, falando em valores, eu saí de um Uhum, faturamento que eu tirava no consultório mais ou menos uns R$ 2.500, né? Até uhum, agosto do ano passado, de 2020. E aí, com o uhum. coaching, né, a gente conversou. E aí, eu já tive faturamento de 7, 8 mil. Então, o retorno financeiro Parabéns. é muito, muito legal. Uhum. E essa segurança também, é claro, né, gente? Retorno financeiro é importante. Vocês nunca vão me ver minimizando quantos centavinhos forem aqui de qualquer aluna, sabe? A que tá Exatamente. ganhando 3, a que tá ganhando 5, a que tá ganhando 7, 8, porque eu acredito que todas têm seu tempo, mas isso pra mim, na hora que vocês falam, nossa, eu estou ganhando bem, o que representa? Eu estou impactando a vida de muitas crianças, porque você tá recebendo pelo trabalho que você tá fazendo, né? Então Sim, imagina, tipo, a gente poder acompanhar uma criança por mais tempo, que eu acho que é uma das grandes dificuldades do profissional, conseguir capturar aquela família e falando, vamos fazer um trabalho bom agora aqui, vamos seguir juntos um caminho para que depois essa criança possa colher isso para o resto da vida. Não é um atendimento é que faz isso. a mágica só. Então, nossa, você está fazendo isso, tipo, eu falo que o retorno financeiro, ele vem justamente pela qualidade do que você entrega, não tem outra coisa. E Sim. falando de qualidade do que você entrega, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre os seus atendimentos. Você falou que antes a criança ficava lá, né, mãozinha na mesa. Ah, não, não gosto. Ah, não, tá bom, vou comer. Eu já vi essa expressão, sabe? Ah, tá bom. Aham. Tipo, é quase uma levantadinha de sobrancelha. Ah, tá bom. Sim, E sim. aí, essas coisas mudaram. Conta um pouquinho agora como é o seu atendimento, como que você conduz. Você faz contato com as crianças entre um atendimento e outro? Conta um pouco aí para o pessoal saber mais de você. Sim, eu uso a metodologia do coaching, né, com crianças um pouquinho maiores de 6 anos. Então, eles Uhum, já têm. Às vezes, muitos deles têm acesso ao WhatsApp, por mais que não seja deles, eles têm dos pais. Então, assim, hoje no atendimento, na primeira consulta, ele já tem. Mesmo que o pai não feche o programa comigo, eu já apresento uma ferramenta do coaching quando vem crianças dessa uhum, idade. Porque é isso, tá. por mais que eles não fechem o programa todo, as ferramentas individuais, elas super ajudam numa conduta, Uhum, entendeu? uhum, uhum. Então, hoje eles já chegam e aí a gente faz, né, uma ferramenta que eu gosto muito, pode falar? Pode falar. A gente faz missão Marujo, que eu adoro, então é O muito pessoal legal. gosta da Missão Marujo, né? Gosta de botar um chapéu de pirata. Eles adoram, eles adoram. Então, assim, e aí é muito bonitinho porque você dá para as crianças o poder de decidirem muita coisa. Então, você não vira para eles e fala só isso, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Você instiga eles a fazerem as coisas que saem da Uhum, cabecinha deles, assim, e é muito bonitinho, porque eles embarcam, eles se entregam, eles se empolgam com aquilo ali, sabe? E aí, no final, você mostra pra eles, você fala assim, olha, foi você que falou tudo isso pra mim. E eles ficam,
como assim? É muito bonitinho. Então, hoje os meus atendimentos, eles são muito mais é, assertivos, sabe? Porque eles Uhum, não vão para casa do mesmo jeito que eu tinha a energia lá dissipada para um monte de lugar. Hoje eu consigo focar a uhum, criança para ir num caminho que ela escolheu comigo e a gente vai bem devagarzinho, mas a gente segue uma direção. Então, uhum. aí eu vou mandando mensagem para eles, né? Entre uma sessão e outra, eu faço sessões de 15 em 15 dias. Então, eu mando mensagem e aí, como que tá sendo? E a mãe responde, a criança responde, porque eles levam muita coisa para fazer em casa também. Então, é uma Uhum. maneira deles estarem sempre ali comigo, sempre juntinho. Então, é muito, muito, muito legal. Ai, que demais. E você estava falando desse acompanhamento quinzenal, né? Vou agora aproveitar aqui, ó, já vou tirar aprendizados. Como é que você tem feito? Porque eu acho que uma dúvida que fica para muita gente quando acompanha, quando a gente começa a falar de coaching a gente deixa de ser nutricionista porque aplica a metodologia do coaching? Você continua tendo a sua parte de orientação do que é o melhor para aquela criança, faz diagnóstico? Como é que você Sim. faz? Sim, sim. A minha primeira consulta, ela é até um pouco mais longa, porque a gente faz toda a parte de avaliação nutricional. A gente faz tudo, medição, peso, tudo, né? Então a gente eu faço a prescrição também, às vezes, quando a criança precisa suplementar, eu faço suplementação. Então, eu não deixo de ser nutricionista, eu não deixo de Uhum, aplicar, né, todo o meu conhecimento na nutrição. O coaching uhum. só serviu como uma ferramenta a mais, assim, como um jeitinho de deixar eles mais juntinhos e fazer eles ficarem mais interessados. Uhum. Acho super importante a gente falar isso, porque acaba que aqui, né, na Atitude de Nutrição, vocês vão me ver falando de metodologia. Ou eu vou estar falando de coaching nutricional infantil, educação alimentar e nutricional. Eu não fico falando tanto da parte dietoterápica, prescritiva. Significa que a gente vai pegar isso e tacar no lixo? Não, pelo Não, amor de Deus, pelo amor de Deus, gente. A gente é nutricionista, a gente se formou nutricionista, tá aí com seu CRN, às vezes tem gente que fez pós-graduação, enfim. Você está focando seus estudos, você vai usar isso. O ponto é como é que eu faço isso aqui que eu sei, fazer a criança fazer o que eu preciso que ela faça. É isso, né? Eu acho que quando me perguntam como é que o coaching pode me ajudar, é exatamente isso. Eu tinha o conhecimento, mas eu não via tanto. Ah, tá, vou fazer. Agora não, tem empolgação. Porque com exatamente. crianças, eu acredito, não dá para chegar, não é mini adulto. Tem que ter um brincar, tem que ter uma outra forma de conduzir, né? Sim, E sim. aí a gente começa a escutar umas coisinhas no consultório de algumas crianças. Eu queria que você me contasse de um caso que você falou que a menininha te disse. Ah, foi muito Conte. lindo. Foi muito lindo. A gente tava, acho que terceira ou quarta sessão, alguma coisa assim, bem no início mesmo. E aí, conversando com ela, né? Aí no final eu perguntei assim: ah, e o que que você aprendeu hoje, né? O que que a gente conversou aqui hoje? O que que você pode tirar de tudo que a gente conversou? Ela tem 10 anos já, né? Ela falou assim: ah, eu entendi que a gente pode ser saudável comendo de tudo, isso é magnífico. Eu acho que eu parei uns 3 segundos, assim, ficando olhando pra ela, sabe, incrédula no que eu tava ouvindo. Eu falei, gente, eu achei que ela ia aprender isso na última sessão, que ela ia me dar isso como ensinamento da última sessão, mas ela já tá me dando aqui agora, sabe? Então, Uhum. foi muito, muito, muito maravilhoso, foi muito satisfatório, foi muito assim, tô indo no caminho certo, é isso aqui que ajuda, sabe? Foi muito legal. É tão bom, né, quando a gente escuta. Eu falo que assim, quando a gente escuta dos pais, eu não sei você, mas pelo menos eu. Quando eu escuto dos pais, nossa, Carol, muito obrigada, eu já fico feliz. Mas na Sim, hora que a criança vai e ela fala, tia Nutri, né? Ou Nutri, enfim, nossa, é como ela te maravilhoso. chama, que aqui é tia Nutri. Aí que ela fala, eu tenho esse momento também de ficar, tipo, é quase um repete. É isso mesmo, né? Você fica 3 segundos assim olhando pra criança com. Ela deve estar achando que eu tô com cara de boba, olhando pra ela, babando nela. É exatamente É, isso. é babando mesmo. Eu lembro, e tanto assim, quando eles têm os aprendizados, quando eles me pedem as coisas, sabe? Eu lembro de uma vez, eu acho que eu até postei isso nos stories, talvez, mas já faz muito tempo. Uma criança, ela ia ter atendimento, aí ela me mandou uma mensagem falando assim: Tia Carol, hoje você poderia me ensinar como gostar mais de saladas? Porque assim, eu quero aprender, mas tá difícil. Ah, gente, Aí não eu dá. falo, ah, gente,
Como é que trabalha com outra coisa, né, Manola? Como Não é que tem a faz? menor condição. Eu não Como consigo volta para o imaginar. ano? Não dá, Eu não sei como não tem dá. nutricionista que atende adulto. Tô brincando. É, não, ainda bem que tem quem gosta de cada uma das coisas, né? Porque eu acho que Exatamente. depois de atender criança, é difícil É, gostar de outra coisa. sim, é Mas muito tá, você, difícil. além das crianças, você atende também as gestantes, né? Atende Aham. gestante, introdução alimentar. E eu sei que você usa um pouco das ferramentas lá. Se você puder contar um pouquinho disso, porque assim, é sempre, para quem é aluna, tipo, a Má já sabe disso, mas eu falo que o coaching existe um mix de três coisas. Primeiro, você pode simplesmente aplicar uma ferramenta, simplesmente, né? Como se fosse assim, Simples. quase nada, mas você pode agregar a ferramenta no seu atendimento. Então, você vai fazer ali durante o atendimento ela. Você pode casar a nutrição com coaching, que é o que eu acho que é mais maravilhoso de fazer um acompanhamento com programa nutricional. Ou daria para aplicar só o coaching também, é possível. Mas eu acho que, sei lá, 99% das nossas alunas, eu não tenho esse número, mas 98, 99, casa nutrição com coaching. Uhum. E você usa algumas ferramentas nos atendimentos com gestante, nos atendimentos de introdução alimentar. Conta um pouquinho dessa sua experiência. Sim, eu uso sim. Eu tenho uma ferramenta muito legal que eu uso com os pais na consulta de 1 aninho de introdução alimentar. Então eu faço todo o programa com a criança, né? Com os pais e tudo mais. Aí na última consulta eu entrego uma ferramenta do coaching também para eles, que eles amam, eles adoram. É como se eles saíssem assim, mais prontinhos para seguir aquilo, né? Com as gestantes também Uhum. eu uso muito, principalmente coisas que elas podem levar para casa para ficarem fazendo, porque assim, a gente sabe que também Uhum. tem muito adulto com dificuldades assim alimentares, que são assim, ó, não come fruta, não come verdura e tudo mais, e a gente sabe que é importante na época da gestação. E acho que Uhum. fica também um pouco mais interessante aplicando essas ferramentas do que você simplesmente virar para a pessoa e falar, ó, você tem que comer isso, isso e isso. Então, se você for É. fazendo um passo a passo, devagarzinho ali com elas, também dá super certo, sabe? Nas Uhum. consultas de introdução alimentar, é maravilhoso, assim. Aí é mais com os pais, né? E nas consultas das gestantes é com a mamãe ali, mas eu tô atendendo ela, então eu faço mais com o meu cliente direto, né? Uhum. Sim, sim. E isso é importante, eu acho. Acaba que a maior parte das alunas que vieram aqui até esse momento, se eu não me engano, ou pelo menos a gente ficou falando mais sobre isso, atendem mais crianças. E aí Uhum. sempre fica a dúvida, mas dá para introdução alimentar? Dá para usar com os pais, né? Dá para usar com uma gestante? Eu ensino lá mais voltada a como usar com os pais, pensando na criança. Mas é super possível também pegar e utilizar com gestantes. Você não é a Super. única que faz isso, apesar de não ser o que eu fico falando no curso. Aham. Mas a ideia é sempre que eu acho que qualquer curso, na verdade, que a gente vai fazer, a gente não tem que falar, eu vou fazer agora isso aqui quadradinho do jeito que essa Sim. professora ensinou. Começa assim, esse é o primeiro passo. Aí depois você pega e fala, isso daqui, olha, daria para eu fazer com esse outro também, com esse outro, com essa outra forma. Sim, E sim. aí a gente vai criando essa habilidade de conseguir expandir. Tanto que antes eu falava assim, gente, quando perguntavam do curso, eu falava, não, é melhor para pegar com crianças aí a partir de 3, 4 anos para frente, né? Agora eu já tenho várias alunas trabalhando com introdução alimentar. E aí foi vindo novos materiais, eu falo, não, agora já dá com introdução alimentar. Agora, daqui a Sim. pouco a gente vai ter uns materiais para gestantes também. Aí até quando sair lá, eu quero trocar umas figurinhas com você para você Ótimo. utilizar por aí e me contar como foi. A Mas tá gente, certo. é Eu isso, também a gente consegue ter uns insights, né? Assim, você vê uma ferramenta e você, em outros momentos, você consegue pensar naquilo. Ah, não, acho que cabe aqui. Por mais que às vezes a gente tenha que adaptar um pouquinho e tudo mais, mas você consegue ir criando o seu próprio jeitinho, assim, de trabalhar. Isso que faz. Eu falei disso na live, a gente está tendo live às 12, eu estou sempre entrevistando uma aluna, né? E às 18 horas tem um aulão. E se eu não me engano, não sei se foi a primeira ou a segunda aula que eu falei algo que é justamente cada pai vai se identificando com o seu jeitinho. Então Sim, é importante que a gente vá criando o nosso jeitinho, a gente vai aprendendo com outras pessoas, mas o que te faz especial é que só você sabe fazer aquilo daquele jeito. Não sim, importa se eu tô aplicando missão Marujo e você tá aplicando missão Marujo. A gente vai ter jeitos diferentes de fazer, né? sim, E isso faz a exatamente. gente especial. Então, aquele negócio de, concorrência, não,
não é um papo que eu acho que cola muito. Não, acho que tem espaço para todo mundo, é isso. Cada uma tem um jeitinho, cada uma consegue levar de uma forma, então tem espaço para todo mundo. Sim, e nutrição materna infantil é maravilhoso. É, É, como você falou, a gente é clubista mesmo, a é gente isso chama o aí. pessoal para vir para a área mesmo. O importante, eu acho, sempre é falar, né? A gente lida com vidas muito pequeninas, assim. Então, Sim, a sim, gente tem que ter muito cuidado, sempre estar estudando e se atualizando, mas sem medo de dar os primeiros passos. sim, Eu vi que sim, teve alguém aqui que perguntou da faixa etária indicada para a missão Marujo. A missão Marujo para criança responder é a partir de 6 anos, mas a sequência das respostas, né, a gente pode aplicar com pais de crianças menores, sim. tá? Eu preciso dizer, não sei se você repara isso, Manola, que tem umas crianças que elas estão vindo de fábrica, assim, um pouquinho mais espertas do que Então, era o com comum, certeza, então, não estão? com E certeza. às vezes, você pega uma dessas espertinhas de fábrica, você até consegue com 4, 5 anos conduzir uma conversa. Com 5 anos, cada vez mais eu percebo. Com 4, são os mais jovens, assim, que estão começando uma leva que eu não sei o que acontece, como essas crianças estão diferentes, né? Sim, Você estava até de 2015, já tinha algum contato? Gente, como é que eles mudaram? Como pode? Você sim. sente isso em Sinto atendimento? muito, muito, né? Às vezes eu tenho na Uhum. cabeça, vou fazer tal ferramenta com essa criança. E aí, às vezes eu tenho Uhum. contato com a criança, né, ali na hora, aí eu falo assim, Uhum. cara, eu acho que ela consegue ir um pouquinho mais além. Então, assim, às vezes você pensa numa coisa, mas a criança que tá ali na frente, ela te mostra. A mesma coisa foi muito interessante aconteceu comigo, eu até pedi ajuda para as meninas lá no nosso grupo, que eu ia atender uma Uhum. adolescente de 14 anos. E aí as crianças estão, assim, né, muito evoluídas, os adolescentes também. Eu falei, gente, como é Uhum. que eu vou usar com esse menino, né? O que eu posso aqui aplicar para ele? E aí as meninas me ajudaram, você me ajudou e tudo mais. Mas só ali na hora com ele, eu tive a noção do que eu podia usar com ele. E eu, às vezes veio Uhum. uma outra criança, né, um outro adolescente de 14 anos, que é totalmente diferente. Esse menino, ele era super É. maduro, tudo mais. Então, a consulta foi até um pouco mais séria com ele, mas às vezes vem uns de 14 que são um pouquinho, né, mais imaturos, e aí você já consegue fazer de uma forma totalmente diferente. Mas é isso, às vezes você acha que, não, criança de 5 anos não vai se dar bem com essa ferramenta aqui. Não, sabe? Eles dão um banho. Eles dão um E banho. tem mesmo. Acho que é bom a gente falar disso, porque tudo que a gente ingesta demais, né? Isso daqui eu só posso usar com a criança dessa idade, isso só com a criança dessa idade. Eu acho que Sim, às vezes é atar um pouquinho as mãos. Eu preciso entender o que eu espero de uma criança dessa idade. Beleza, uma criança de 5 anos, eu espero tais ações. De uma criança de 10, eu espero que ele seja mais dessa maneira. Aí você pega e chega e observa essa criança. Essa isso. criança era o que eu esperava? Era um pouquinho mais? Era um pouquinho menos? Você falou da adolescente, eu lembro que teve a Dione na turma 5, que ela falou que ela foi atender também. E aí ela falou assim, Carol. E aí quando eu cheguei para atender, não era um adolescente, era um homem formado, assim, eu olhava, ele era maior do que eu, É, um vozeirão já, uma cabeça que eu falava assim, será mesmo que tem, eu não lembro se era 14 ou 15 anos, mas será mesmo que é essa idade? Tipo, é, não, tá errado na certidão, sabe? E realmente, a gente tem que estar preparado para isso, preparado para quando essa criança chegar, eu não conduzi uma coisa porque no questionário pré-consulta veio que ela tinha X anos. sim. Eu tenho que olhar e poder, opa, eu tenho um arsenal aqui de coisas para usar, deixa eu trocar porque para essa criança vai ser melhor isso aqui. Sim, sim, Né? exatamente. Às vezes dá um susto na gente, né? Vem umas crianças de Uhum. 14 que são enormes, e aí vem a questão também de não ter abandonado, né? De ter escolhido continuar com a Nutri também, não só o coach. Aí você mistura Uhum. os dois, aí você faz uma ferramenta É. que você está ali misturando os dois, que você consegue conversar sobre nutrientes, tudo mais de uma forma mais séria, mas você também está ali mandando uma ferramenta para ele para casa, para ele engajar em casa, para ele Uhum. conseguir fazer em casa, sabe? Uhum. Show, show. Vic perguntou, a Giovana perguntou se você passa cardápio, trabalha com cálculos. Conta um pouquinho aí dessa sua experiência. Sim, então, com crianças, né, eu costumo fazer mais uma coisa mais qualitativa, usando o Uhum. coaching mais qualitativo, mas com gestantes eu faço cálculo e tudo mais.
Uhum. Isso quer dizer, gente, no fim das contas, o insight é sempre o mesmo. Não protocola e enfia todo mundo na mesma caixinha, porque as pessoas não cabem na mesma caixinha. As situações são Sim. diferentes, faixas etárias são diferentes, as condições são diferentes. Eu falo que o ponto é quando. E eu sinto que isso é um pouco difícil pra gente no geral. Eu demorei muito, pelo menos, para conseguir entender. Que eu sou a pessoa que mais tem a capacidade técnica de olhar e falar assim: opa, com essa família aqui, nessa situação, eu preciso fazer um cálculo. Ou não, com essa outra aqui, vai funcionar bem um qualitativo. Sim, Tipo, sim. não é porque eu aprendi que tem que calcular, que tem que calcular. Porque se você calcula e a criança não come, que Exatamente, belo exatamente. serviço, não é? Sim, sim. Exatamente. E às vezes Então, vem umas crianças que não comem nada. E aí, como é que você vai uhum, calcular um plano todo bonitinho ali? Não vai funcionar. Então, você tem que começar. Às vezes, você começa de uma forma qualitativa e você termina uhum, já podendo passar quantidade e tudo mais. Então, assim, uhum, varia muito de caso para caso. justamente. Sim, e aí é isso. Eu vejo que, assim, essas profissionais, e é incrível, gente, não sei se vocês perceberam, mas a gente já teve 3 convidadas, as 3 falaram isso. Em outras épocas, com outras convidadas, é sempre assim. Não tem ninguém que me falou até hoje. Não, desde a primeira, faça chuva ou faça sol, eu faço cálculo. Todas estão olhando para aquela família de forma individualizada. Então, Sim, acho que esse é o olhar que vocês têm que pegar, assim, dos insights, tem que pescar isso. Eu preciso olhar para aquela família e entregar o melhor ali para eles. A Sara exatamente. perguntou como uma Nutri de Yuan pode começar do zero a ser uma Nutri direcionada para a materno infantil. Olha, deixa eu te contar. Foi a Sara que perguntou isso desse meu dedo. Foi. Sara, no domingo, a Ananda vem. E a Ananda era uma Nutri de Yuan. Então eu acho que você precisa estar aqui domingo, porque a Manola fez uma breve passagem pelo ano, na Eu só verdade, né? passei ali, vi que trabalha Ela passou e falou: muito. não, isso não é para mim, deixa para as outras colegas. Foi isso. Exatamente. Então, no domingo você vem para escutar a história de alguém que era realmente ali dar o ano, batidão do dia a dia e como ela fez para fazer essa transição para a nutrição materna e infantil, tá bom? A Daisa, eu vou começar a olhar e fazer assim, olhar para tudo que envolve a criança. É isso mesmo. É isso. Mas, deixa eu te perguntar uma última coisa. Sim. Se você pudesse, assim, resumir em uma palavra tudo que mudou da Manola antes do coaching, a Manola depois do coaching, o que seria? Ai, olha, em uma palavra, eu acho que é um pouco difícil, Uma mas frase, vai, uma tá, frase. tudo bem. Eu acho que, assim, a Manola, ela tá muito mais segura para atender, ela tá Uhum, muito mais objetiva e ela tá vendo muito mais que ela tá no caminho certo, sabe? uhum. Porque de tanta interação e de tanto contato e de tanto essas crianças estarem me dando esse retorno de que elas estão gostando, elas estão se interessando pela nutrição, assim. Então eu acho que é isso, eu tô muito mais segura. Show, show, Flor, que você possa plantar muita Ai, muito sementinha. obrigada. Gente, manda girassol para ela, manda muito girassol. Eu tô feliz demais de Manda. saber dos seus resultados, Ai, que de bom. tudo que você vem conquistando. E, de verdade, anota aí, ó. Hoje é dia. Ixi, não tô com o relógio que tem dia. Dia Hoje é 7. dia 7. Dia 7. Anota aí, ó. 7 de janeiro de 2021. E como vai ser 7 de janeiro de 2022? Isso Porque em aí. um ano você ainda vai fazer um belo de um jardim por aí, muito, mas muito maior do que essa florescida que você deu em 2020, Tomara, hein? tomara, Tá bom, tomara. Flor. Muito obrigada. Deixa eu desligar, aliás, os comentários rapidinho. Mas aí o pessoal não vai poder mandar o girassol, né? Pra Ai, gente que fazer um fofas. print para a gente poder fazer um print aqui de nós duas desse momento. Vamos. E aí, gente, o que eu vou pedir para vocês? Aproveita, façam um print também e coloca lá o insight que vocês tiveram com a live, o que vocês aprenderam com a Manola. A gente sempre está fazendo no final um resuminho de quais os principais aprendizados que eu tive durante a live, porque eu fico aqui entrevistando e tô aprendendo tudo também. E aí, vocês colocam nos stories, quem sabe um dos aprendizados de vocês não soma lá no nosso post. Isso. Deixa eu dar vou desativar aqui rapidinho. Vamos nós, um sorrisão aí. 1, 2, 3 e X. Flor, muito obrigada por hoje. Gente, Obrigada, alguém tem alguma Carol. dúvida que queira mandar? Acho que o pessoal foi tirando, né? Durante
a live, acho que foi. O pessoal te mandando girassol, sucesso, Muito fofos. sucesso. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Carol, por tanto conhecimento compartilhado, né? A gente adora, a gente tem um suporte sempre, então é muito, muito, muito legal. Façam um curso, porque é muito bom. Sim, teremos, ó, para quem. Eu vi que alguém perguntou lá no começo, mas como o objetivo não era ficar falando do curso, era conhecer a história dela, eu nem respondi na hora. Mas a gente vai ter nova turma para a formação em coaching nutricional infantil dia 25 de janeiro. Então, quem tá aí pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Venham nas lives, conheçam histórias, se inspirem, conhecem um pouquinho de como eu trabalho, a metodologia que eu ensino. A gente está tendo várias aulas gratuitas aqui, justamente para vocês poderem me testar como professor e saberem o que é que está acontecendo com as alunas delas. E aí, depois disso, quem decidir vai ser super bem-vinda no dia 25 de janeiro para estar com a gente, tá? Um beijão. Um beijo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Tchau, gente. Beijo. Até às 18 horas. Tchau.